consequentemente, angustia também o nosso coração por entender a tamanha dor e angústia que ela sente por tantas situações que têm acontecido ultimamente no seio familiar dela. Pai, nós sabemos que para tudo o Senhor tem um propósito. E algumas vezes é difícil compreender os porquês ou para quê que o Senhor permite tais situações. Mas nós colocamos a vida dela diante do Senhor. Pedimos que o Senhor sustente, ó Pai, a tua serva. Ó Pai, a tua palavra diz que a tua graça nos basta. A tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas nós precisamos, ó Deus, de que o Senhor nos sustente e sustente a tua serva diante dessas situações que ela tem passado em família. Ó Deus, ser ali com a mãe dela e com a sua irmã. Ó Pai, ser também com a sua prima, que tem ali, ó Pai, apresentado um quadro depressivo muito agudo, ao ponto, ó Deus, de uma tentar tirar a sua própria vida. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, faz a tua obra naquela família, Pai. Fortalece a fé da tua serva. Não deixe, ó Deus, o coração dela ser vencido pelo desânimo, ser vencido, ó Deus amado, pela incredulidade, mas que ela possa, ó Deus amado, ter um encontro profundo com a graça do Senhor, e que essa graça possa sustentar ela, que essa graça possa nos sustentar, ó Pai, todos os dias. Nós precisamos, ó Deus, da presença do Senhor em nossos corações e em nossas vidas. Para tanto, ó Deus, eu peço a tua bênção para o teu povo, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que o Senhor edifique cada família, edifique cada lar, ó Deus. Esteja assim, ó Pai, trabalhando de uma forma muito especial no meio do teu povo, trazendo, ó Deus, um reavivamento espiritual, um desejo profundo, ó Pai, de estar sempre buscando ao Senhor por meio da oração e da leitura da tua palavra. Ó Deus, nesse momento, na ministração da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, Deus amado, possa edificar as nossas vidas pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Graças a Deus. Gênesis, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9. Tema da mensagem, uma pergunta: quais torres temos construído? Gênesis 11, verso 1 a verso 9. Preciso de muito tempo para encontrar Gênesis. Diz assim a palavra de Deus: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em algumas versões diz betume, em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venhamos, ou melhor, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali para construir a cidade. Por isso foi chamada Senhor, os espalhou por toda a terra. Amém. Amém. Quais torres temos construído? Essa pergunta nos leva a fazer outra pergunta:
Quais as motivações pelas quais nós temos construído? Algo em nossa vida, na vida do ser humano, constantemente nós estamos construindo. Meus amados irmãos, sem dúvida, a Torre de Babel, embora você não encontre nos versículos essa expressão Torre de Babel, mas Babel, ela foi uma grande conquista humana dessa época. Uma grande conquista humana. Talvez a maior que esses homens estavam aqui empreendendo. Babel significa confusão ou confundir. Tem esses dois significados no seu original. E Babel tem 3 etapas. A história que nós lemos, ela passa por 3 etapas, que é união, confusão e dispersão. União porque os homens se unem com o propósito pela qual nós já lemos aqui. Construir uma torre que alcance aos céus, o nosso nome seja famoso, e aí nós não seremos espalhados sobre a terra. Então os homens se unem nesse propósito de construir, né, essa torre. E confusão porque no momento da construção ocorre algo que poderia ser simples, mas não foi, e foi essa falta de comunicação que fez com que aquela construção, aquele empreendimento, ele fosse interrompido. E ali naquele momento, Deus ele traz a divisão das línguas, algo que tem sido muito estudado, né, pelos estudiosos dessa área, e não existe um ponto definido para dizer qual foi a primeira língua, ou quando surgiu, ou quando as línguas começaram a ter outros idiomas e etc. E esse não é o foco, embora faça parte do contexto, não é o foco da nossa mensagem de hoje. E dispersão porque sempre foi o plano de Deus. Quando você vai ver lá em Gênesis capítulo 9, verso 1, você vai ver que é uma ordem de Deus, né? Logo após o dilúvio, Deus ele abençoa Noé e seus filhos e diz: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então esse era o propósito de Deus desde Abraão, desde a criação, na verdade, quando Deus disse: multiplicai-vos e povoai a terra. E aqui nós vemos esses homens, né, nesse empreendimento, tentando fazer justamente aquilo que o Senhor não havia ordenado. Enquanto Deus disse, se espalhem, se multipliquem, aqui há um empreendimento para que esse plano do Senhor fosse desfeito e eles conseguissem concentrar no local só, ali as pessoas, consequentemente o poder e a autoridade sobre o mundo habitado nessa época. E a pergunta é: quem foi que liderou esse empreendimento? Embora a Bíblia ela não seja bem clara ou específica quanto à pessoa que liderou esse empreendimento, nós podemos aqui ver no capítulo 10 e verso 8, um homem chamado Nimrod, ou Nimrod, como alguns queiram chamar, que foi o primeiro homem poderoso na terra. Diz o texto que Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Então essa é a descrição para esse homem chamado Nimrod. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebote-Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade.
E agora ele está aí nesse empreendimento de construir essa torre e essa cidade. Então esse homem, diante dessa leitura, mostra que ele era um homem poderoso, ele edificou 8 cidades, ele também era um homem muito inteligente, com certeza um homem muito honrado, com muita fama e poder. Então, o que nos leva a entender que esse homem foi quem liderou esse empreendimento da construção dessa torre. Tá? Ele usou todas as suas habilidades em prol da construção dessa torre. E construiu uma torre que alcançasse o céu. Uma torre que alcançasse o céu. Talvez, meus irmãos, eu não sei qual era a compreensão ou nível de informação que existia nessa época dessas pessoas para imaginar qual era a distância entre a terra e o céu. Ou se realmente o céu aqui mencionado é o céu no seu sentido literal, ou existia alguma crença ou cultura que colocasse o céu como algo voltado para o encontro com os deuses ou coisa semelhante. É muito incerto essas interpretações, tem muitas. Mas o fato é que ele alcança construir algo muito grandioso. E com isso, eles alcançam a maior descoberta tecnológica da sua época, que era justamente fazer tijolo. Foi uma descoberta espetacular. E talvez eles se gabavam dessa descoberta e queriam, através dessa descoberta, afrontar Deus. Ou se opor aos planos de Deus, ou se opor àquilo que Deus havia ordenado em Gênesis 9:1, conforme nós aqui lemos. Uma das coisas também que nós podemos aqui concluir é que Nimrod, ele quer construir, o que ele quer construir visa poder, domínio e fama. E toda essa unidade que ele promove tem ou é movido por um sentimento que o leva a fazer coisas proibidas. E esse sentimento, ele é justamente o orgulho, o egoísmo. Então ele pega todas as suas habilidades humanas, ele pega todas as suas qualificações, posso dizer aqui seculares, e empreende algo para afrontar o próprio Deus. E esse é o desejo que ele tem. O desejo, o sentimento que o motiva a construir essa torre é fama, domínio e poder. E tudo isso movido pelo orgulho, que o leva a fazer coisas proibidas. Nimrod, ele também é motivado pelo egoísmo. E isso o caracteriza como líder tirano. E isso também traz o juízo de Deus sobre aquela geração. Se você for ler a Bíblia com cuidado, um estudo mais profundo, você vai perceber que de tempos em tempos o homem está sempre se rebelando contra Deus. Lá no Éden, nós temos a primeira rebelião, no sentido, no nosso mundo, porque a primeira mesmo ocorreu no céu. Mas nós temos nesse mundo a primeira rebelião, né, o homem desobedecendo a Deus. E aí vem o juízo de Deus, que é justamente a morte. A morte, ela passa a entrar justamente por causa do pecado dessa desobediência. Você pode observar também que antes do dilúvio, o homem também se rebela contra Deus. Antes do dilúvio, se você for ler, era uma situação moral muito decadente. Deus, ele traz o juízo. E aí você vê aqui novamente o homem se rebelando contra Deus. E Deus traz novamente o juízo. E você vai ler a história do povo de Israel, Deus sempre trazendo juízo, correção, disciplina sobre o seu povo. Eu não sei, porque é algo muito distante de nós, os pensamentos de Deus na sua plenitude. Mas quem sabe o momento que nós estamos passando pode ser também o juízo de Deus sobre uma geração
eu acho que ainda o juízo seria uma palavra muito pesada, nós poderíamos substituir a disciplina de Deus. Porque, meus queridos, quando nós vamos ver em nosso mundo e ao longo da história e dos tempos, sempre tem surgido pessoas com espírito de Nimrod. Sempre surgem pessoas com esse desejo de concentração de fama, de poder, de domínio, movido pelo orgulho e pelo egoísmo. E isso é muito poderoso para causar dispersão entre as pessoas. Porque aquilo que o homem pensa que vai unificar, quando é contrário às ordens de Deus, na verdade ele vai causar confusão e dispersão. Aonde o espírito de Nimrod, ele prosperar, seja dentro do lar, seja dentro de uma igreja, seja no trabalho, seja em qualquer grupo que você faça parte, onde existir esse desejo de uma concentração de poder, domínio e fama, movido pelo orgulho e pelo egoísmo, sempre vai haver confusão e dispersão. Por isso que o tema, quais torres temos construído? Porque dependendo das torres que temos construído, e dependendo dos empreendimentos e a motivação pela qual nós construímos, isso vai determinar, tantas e quantas vezes, a nossa comunhão num seio familiar, a nossa comunhão no nosso grupo chamado igreja, que é o corpo de Cristo para representá-lo aqui na terra. E quantas famílias e grupos, igrejas, elas são dispersadas, entra ali numa confusão, quando esse espírito egoísta, egocêntrico, ele entra no coração do homem. E isso tem um poder destrutivo muito grande, meus irmãos, muito grande. E aqui nós vemos que Deus, mais uma vez, ele frustra os planos humanos e prova que a linguagem humana não podem conter o infinito, ou não podem conter os planos de Deus. E é interessante que Deus sempre toca na soberba do homem, nas coisas mais simples que nós podemos imaginar. Todos nessa época falavam a mesma língua. Todos falavam a mesma língua. E eles já tinham tudo, a inteligência, eles tinham descoberto lá, né, a questão do tijolo, eles tinham tudo. Eles tinham tudo. Talvez a linguagem fosse a coisa mais simples que eles poderiam imaginar que iriam precisar para esse empreendimento. E Deus, ele não acabou com o tijolo, ele não fez outra coisa. A única coisa que ele fez foi que ele confundiu as línguas. E ele, naquele momento, numa coisa tão simples, aqueles homens não puderam avançar em seu plano que afrontava a vontade de Deus, que era que as pessoas e a terra fossem povoadas. E quantas vezes Deus toca no nosso orgulho com coisas tão simples. Onde você olha para determinada situação e diz: como eu não posso resolver esse problema? Como uma situação tão simples dessa não está sendo resolvida? Eu sempre dominei isso, eu sempre fiz isso, eu sempre consegui realizar aquilo, e hoje eu não consigo mais. E hoje eu não consigo mais. E é nesse momento que nós, quanto seres humanos e pessoas que querem algo com Deus, precisamos perguntar o que eu tenho construído, ou qual é a minha motivação para construir. Porque se você e eu tivermos com o espírito de Nimrod, movido pelo egoísmo, movido pela ganância, pelo poder, pelo atrair para mim a glória, vai haver confusão, dispersão. Você não entende mais ninguém, eu não entendo também mais ninguém, e esse plano não vai prosperar. Porque só há um reino que permanece para sempre.
Só há um plano que ninguém pode frustrar. Esse reino é o reino do Senhor. E esse plano são os planos do Senhor. Conforme Salmo 145, verso 13, quando ele diz: portanto, teu é o reino, reino eterno, e o teu domínio é de geração em geração. De geração em geração. O orgulho tem levado muitos a cuidar do seu próprio destino. A cuidar do seu próprio destino. A cuidar também por seus próprios esforços antropocêntricos, e assim o ser humano tem assumido o controle da sua própria vida e da sua própria história. E a morte que veio depois que o homem pecou, a destruição da humanidade, ela veio justamente quando o homem achou que poderia ter controle da sua própria vida e resolveu tomar as suas próprias decisões. Então é esse espírito de Nimrod que quando entra em nosso coração, pela qual nós somos tão vulneráveis a ele. E eu quero deixar bem claro que todo ser humano é vulnerável a ter esse desejo de conquista. O ser humano, ele sempre fica em busca de satisfazer, por meio de conquistas, o seu prazer, o seu ego. E isso leva muitas vezes a ele a tomar o controle de sua própria vida e tomar as suas próprias decisões, e tantas e quantas vezes não querem encarar as consequências. Meus queridos, as decisões mais recentes que você e eu, que nós tomamos em nossas vidas, daquela que você julga mais simples, até aquela decisão que você julga mais importante, consultamos ao Senhor? Ou o que nos moveu a tomar tais decisões? Essa pergunta, na sua profunda reflexão, vai dizer, você para a sua própria consciência, se o que nós temos construído é para a glória de Deus, quando nós lemos aqui em Colossenses 3,17, tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ações, faça para a glória do Senhor. E como Paulo também escrevendo aos Romanos, ele vai falar, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 6, diz que Deus, ele se opõe aos soberbos. E essa palavra se opor tem o mesmo sentido de que proíbe, ele impede, ele reprova aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E graça, no latim, quer dizer humilitas, ou seja, pouca elevação, espírito moderado. E são duas palavras antagônicas entre si. Porque enquanto uma quer elevar o coração do homem, a outra está dizendo, deixa eu ficar aqui, como João Batista diz, que diminua eu para que ele cresça em mim. O que trouxe o juízo de Deus sobre essa geração? Primeiro, fazer empreendimentos que contrariam a vontade de Deus, nós já citamos. Enquanto Deus deu uma ordem que o ser humano se espalhasse, povoasse a terra, Nimrod quer fazer a concentração de poder, de fama, num só local. Lá em Provérbios, capítulo 19, verso 21, diz que muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E quando nós lemos, meus irmãos, Atos, capítulo 5, verso 33 a 39, nós vamos ver algo muito interessante. Eu queria ler para vocês, eu separei esse texto. Atos capítulo 5, do verso 33 em diante. Nós vamos ver aqui essa expressão de que tudo que Deus faz, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Porque os apóstolos, eles estão sendo perseguidos, eles são presos, e depois
um anjo solta eles da prisão e eles se apresentam novamente a ensinar ao público. E aí eles são presos novamente e conduzidos às autoridades. E quando chega no verso 33, ouvindo isso, né, e aí você tem que ler o que passou, para entender o que é isso, eles ficaram furiosos, os religiosos, e queriam matá-los, os apóstolos. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitando todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus discípulos, seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu o aconselho: deixem esses homens em paz e soltem. Se o propósito ou atividade deles for de ordem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o próprio Deus. Os planos de Deus, eles não podem jamais ser impedidos. O cumprimento dos planos de Deus jamais podem ser impedidos. E aqui, embora as pessoas estavam querendo parar esses homens e pregar a palavra, esse mestre da lei chamado Gamaliel disse: calma, gente, se vocês estiverem tentando parar o que é de Deus, não vai dar certo. Vocês vão se achar lutando contra o próprio Deus. Então, aqueles homens estão empreendendo algo que contraria a vontade de Deus. Como diz no verso 1 do capítulo 9, em contraposição com o capítulo 11, verso 4 de Gênesis. E segundo, fazer empreendimento que vise a glória do homem. Observe o verso 4, qual é a motivação desses homens. Vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será... Quem pode completar? Assim o nosso nome será... Algumas versões diz engrandecido, a minha diz famoso. Essa é a motivação pela qual esses homens querem construir. A motivação é que o meu nome fique famoso, é elevar a glória do homem e diminuir a glória de Deus. Meus queridos, como eu disse e repito, hoje nós vivemos numa época de uma busca desenfreada por fama e poder. E isso tem feito o homem se esquecer o propósito da sua própria existência. Nós somos criados, meus irmãos, para a glória de Deus. Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança para a sua glória. E qualquer outra tentativa de uma busca para o homem saciar a sua alma, o seu espírito na sua plenitude, ele não vai conseguir, porque essa satisfação o homem só encontra em Deus depois que é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Há uma necessidade de preenchimento da alma do homem. Observe só. Você tem um sonho de ter uma bicicleta. Aí você alcança uma bicicleta. Dali já nasce outro desejo. Agora você quer ter uma moto. E aí você trabalha e conquista a moto. E dali já surge outro desejo. Você agora tem um sonho de ter um carro. E aí você consegue um carro. E aí agora você quer ter uma casa. E aí você conquista uma casa. Só que o seu carro já está um modelo ultrapassado. Você quer ter um novo, um melhor. E isso em todas as áreas. Todas as áreas. O ser humano está sempre buscando conquistar. Porque isso se torna uma necessidade. E ele nunca vai preencher, porque só tem um que pode preencher a nossa alma e o nosso espírito. E isso é Deus. Isso é Deus. E em terceiro, achar que a torre é o caminho para chegar ao céu. Nimrod quer construir uma torre para tocar o céu. E se colocar talvez como um Deus.
como um Deus. E nós jamais, irmãos, seremos aceitos por Deus pelaquilo que nós construímos. Não chegaremos ao céu pelas torres que nós construímos. Nós só chegaremos ao céu se nós formos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E Jesus, quando Ele quer nos salvar, Ele quer salvar a humanidade por meio do seu sacrifício. Na verdade, Ele quer que o nosso eu, esse eu do ser humano, ele morra para que nasça um novo homem. E esse homem é regenerado. E ele encontra a sua satisfação em Deus, porque agora ele reencontrou o propósito da sua existência, que é viver para a glória de Deus. Todas as conquistas humanas não satisfazem o homem na sua plenitude. E o valor deste mundo, ele perde para nós depois que nós nascemos de novo. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu considerava como lucro, agora eu reputo como perca, por causa das promessas celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual o principal motivo pela qual a humanidade vive em confusão? Orgulho, egocentrismo, desejo de conquista, poder e exaltação do próprio ser. E isso tem causado muita confusão, meus queridos, no seio familiar. Basta uma pessoa no seio familiar pensar só em si, pensar só na sua própria construção, pensar no seu eu, para trazer confusão na sua casa. Basta dentro da igreja do Senhor, pessoas movidas por esse sentimento, e aí você vai ver a confusão imperar. Que nós venhamos a entender essa verdade. E dizer, como foi lido aqui em Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos agora passar para outro momento. Algo que há muito tempo nós não fazemos. Alguns fizeram em live. Eu sou meio quadrado, não entrou na minha cabeça. Eu disse, como é que faz comunhão num negócio desse? Eu fiquei imaginando realizar a ceia pela live. Você na sua casa e eu aqui na casa pastoral. E eu assemelhei como você dizer assim, ô irmã Wanda, vamos comer um churrasquinho no final de semana. Agora você fica na sua casa fazendo a live do seu churrasco e eu fico na minha. E não dá certo. Não combina esse negócio. Então vamos deixar retornar o culto presencial que a gente realiza a ceia, tá? Quero convidar aqui o Abidiel. Irmãos, vocês podem permanecer sentados sem abrir a palavra, mas eu vou deixar aqui aberto lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou pedir aqui a ajuda do irmão Rivânio. Por favor, irmão Rivânio, vem aqui por gentileza. Cadê a... Arthur, por favor, vem aqui, Arthur. Vai ser só vocês dois, para diminuir a... Irmãos, nesse momento eu convido você a orar, fechar seus olhos, se colocar diante do Senhor. Ceia do Senhor é um momento também de muita reflexão, porque aponta para algo muito precioso, para a cruz, para o sacrifício de Jesus. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero agradecer nesse momento, porque a igreja está reunida com a finalidade desse propósito, que é a celebração da ceia, onde nós iremos refletir aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E o que nós te pedimos é perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, ó Pai,
e que a cada dia o Senhor nos ajude a viver em santidade e em justiça perante o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É Jesus que vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É Jesus que vai voltar. Ficou alguém sem pegar o cálice e o pão? Todos aqueles que pegaram sabem, se encontram aptos, né? Desceram as águas batismais e se identifica com o corpo de Cristo, tá? A palavra de Deus diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, verso 23: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pode baixar a máscara. Em nome do Senhor Jesus, comamos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos o cálice. Ó Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, onde o Senhor derramou até a última gota de sangue por amor de nós, pecadores. Onde o Senhor foi moído a sua carne, onde o Senhor carregou, levou sobre si todos os nossos pecados, e nós somos gratos ao Senhor por isso.
porque o Senhor não precisava fazer isso e nós tampouco merecíamos isso. Mas o teu amor nos alcançou. Desperta em nós o desejo, ó Deus, de olhar para a cruz e compreender na sua plenitude o teu amor por nós pecadores. E que isso, ó Deus, constranja as nossas vidas a tal ponto de entregarmos as nossas vidas ao Senhor e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Amém e amém. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós. Estamos chegando, meus amados, ao final do nosso culto coletivo. Desejo uma semana abençoada para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Oração silenciosa, nós encerramos assim o nosso culto coletivo. Deus abençoe. Mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar,